Vou falar de um assunto aqui que você conhece muito, que é a história do clube, a história do Santos Futebol Clube, como tratar essa história do Santos Futebol Clube. A gente sabe das dificuldades que o pessoal que quer produzir conteúdo encontra, né, para fazer isso aí. E eu queria saber como que seria a tua relação com esses historiadores, escritores. Fala um pouco aí dessa relação da história do Santos Futebol Clube. Bom, a gente tem a Sofis, né, e não sou eu, todo mundo, todos os candidatos, todo santista, tem muito acesso, né, porque eles são extremamente acessíveis e são brilhantes, e a gente tem muito acesso para poder usufruir do trabalho dele. O clube usufrui muito, até muito pouco, na verdade, mas usufrui. E a gente precisa usar mais isso, muito mais. Você precisa dar condição para essa galera, tá? Condição de trabalho, para eles poderem desenvolver. Tem o Marcelo que está lá na Europa fazendo um trabalho voluntário maravilhoso, vai nos países buscar produtos do Santos, conhecer, pegar material, o Evaldo, todo mundo que a gente conhece, a Sofia, são pessoas maravilhosas, tá? Então a gente precisa trabalhar muito isso. Nós temos a ideia de ter um canal do Santos, é um Santos TV, não esse do YouTube, igual o Santos Play, igual o Flá TV tem lá na Globo Play, a gente tem um canal igual. E com jogos remasterizados, a gente já conversou com o Marcelo, né, a vantagem de ter pessoas que têm esse know-how no nosso grupo de trabalho, o Marcelo Campos Pinto, para fazer essa intermediação com a Globo, para a gente poder ter esse canal lá. O associado vai pagar uma taxa pequena, naturalmente, para ter ele no seu hall de canais, e poder ter uma programação 24 horas por dia do Santos. Vai ter cobertura de treino, vai ter jogos históricos remasterizados, material, todo esse material que eu só fiz pesquisa, etc., a gente quer colocar, quer trabalhar isso. Por quê? É importantíssimo que o jovem entenda a história do clube. Ele entenda por que o pai dele é santista, porque o avô dele é santista e por que ele é santista. Porque nós temos a história mais bonita do futebol mundial. Então a gente precisa dar subsídio para eles. E nada mais natural do que ter esse pessoal, os grandes historiadores, trabalhando nesse projeto, engalfados nisso, desde o seu nascedor. A gente já tem proposto isso, inclusive no lançamento, fiz questão de convidar a Sofis. Sempre deixei claro que não partidariamente, a Sofis não é que tem que estar apoiando A ou B, porque não pode, e eles são muito claros nisso, eles estão muito corretos, né? Mas eles sim conversam com todo mundo, então a gente tem demandas, tem trocas, né? E eu deixei muito claro, olha, é um trabalho que a gente quer fazer nos próximos 3 anos, para reeditar toda a história do Santos, colocar essa história na televisão, colocar essa história nos livros, tem que ser com vocês, que são os grandes historiadores. Então esse trabalho é um trabalho que vai ser feito com muito carinho, tá? E o investimento, você sabe que não é tão pesado, o arquivo da Globo é enorme, do Santos, o arquivo da televisão é enorme, então a gente com acesso a isso, eles vão se deliciar de trabalhar, e a gente vai fazer um trabalho maravilhoso para esses 3 anos, deixar um legado para o próximo presidente, para os próximos, com a história do Santos imortalizada na televisão todo dia, para quem quiser assistir, baixar um programa e assistir um jogo antigo, um Santos e Benfica, ou seja, qual for, tá? E saber que tem o melhor, tudo explicado por pessoas que conhecem a história melhor do que ninguém. Tua relação do Santos com jogadores veteranos, jogadores que fizeram história no clube, como é que vai ser? Nós temos aqui as entidades ali, o seu Edu, o Mengal, aqueles caras, né, que, pelo amor de Deus, né? Mas temos outros jogadores, tem outras gerações aí, galera de 95, galera de 78, de 84, tem né, década de 80, década de 90, início dos anos 2000 aí, tem muitos jogadores. Esses jogadores terão espaço no clube, Agostinho? Olha, eu acho que esse jogador tem que ter muito espaço. Agora, tem uma coisa, Vanderlei, que a gente tem que entender. Tem 2 tipos de espaço. Tem o espaço profissional, que é aquele que se preparou. Vou dar um exemplo. O Renato é um cara que trabalha nessa área, o Elano é um cara que trabalha nessa área, tá? Então, esse é um tipo de trabalho. O Robert é um cara que trabalha nessa área, tá? Então, você sabe que tem pessoas que estão se preparando, que estão estudando, que estão fazendo as coisas acontecer, ou já estão no mercado. Como era o seu Zito, antigamente, como o Clodoaldo foi, Ramiro Valente, tantos outros da história do clube, tá? Chico Formiga, Pepe. Então, o Santos tem um histórico de atletas que se preparam e trabalham no clube. E você tem outros atletas que preferem ter outras atividades na vida dele, mas são ídolos. E esses atletas você tem que trazer ele para dentro do convívio também. Então, nada mais natural do que você ter o Edu, o Mengalvio, o seu Lima, o seu Abel, né, o Chulapa hoje nos Imortais. Você tem outros atletas que você vai convidar para estar nos botecos, você vai convidar para estar em camarote com o associado, né, você vai sempre ter excursão de embaixada, sempre vai ter caravana de torcida organizada de outros estados, embaixada. Então, você vai ter recepcionados por ex-atletas conhecidos, tá? Você imagina o cara chegar na Vila, essa altura do campeonato, um cara que vem de Dourados, fazer uma viagem bate-volta enorme, chega lá, o João Paulo tá lá. O João Paulo é um cara que não trabalha com futebol, mas é um cara que todo mundo sabe quem é. Um baita jogador, campeoníssimo pelo Santos.
Papinha da Vila, quer dizer, então o Papinha da Vila tá lá para recepcionar, falar de futebol, entendeu? Mostrar um pouco da história, depois assistir o jogo junto, tietar. Então, essas pessoas também têm que ter acesso ao Santos, não podem ser barrados, como já aconteceu em outras administrações, tá? E isso, assim, as associações, a gente de veteranos, a gente tem que conversar, entender como a gente pode trabalhar isso, ajudar, tem que ter um cachezinho para esse pessoal poder fazer esse trabalho, uma ajuda de custo, né? E é nada mais natural, porque você vai trazer esse atleta para mostrar ele para as gerações, para você poder tietar. Então é muito importante. As embaixadas faziam muito isso, né? Foi uma coisa que a gente fez muito nos últimos 3 anos lá na embaixada que eu tive, de trazer grandes atletas. Assim, às vezes ele tinha muita dificuldade. Você sabe que às vezes o cara tinha dificuldade para vir. Então você precisa dar esse subsídio e ele naturalmente vai dar essa entrega. E você já pensou, você chegar, assistir um jogo do lado do Ayrton Lira? Tem coisa mais gostosa? Você entra naquele negócio que o cara que paga 3 mil por mês lá para ser sócio, aquela coisa, para ter uma vantagem dessa, né? Exatamente. Então, mas assim, a gente quer fazer isso com muitos atletas e fazer isso rotativamente. Então, assim, ajudar o atleta, botar ele, reinserir ele na história do clube, que é muito importante, porque às vezes o atleta fica esquecido, né? Às vezes as novas gerações não sabem quem é. Então, é muito importante a gente ter essa facilidade. Então, a gente tem que trabalhar com muito carinho, porque é o nosso maior patrimônio. Agostinho, você é presidente do Santos, como que vai ser a tua renda? Esquece a Arena, vamos supor que depois eu quero que você responda sobre. Me fala sobre a Arena. Porque eu quero nessa resposta curta saber do teu posicionamento a respeito da Arena. Esse novo projeto te agrada? Não, Você encarinha em diante? Ou como que seria a tua relação? Você ia parar tudo, ia conversar tudo de novo? Como é que é? Me fala aí, vai, tua posição. Quando a gente tem que fazer já. Isso tem que ficar muito claro. O Santos não pode mais deixar. Ficou 3 anos sentado no projeto. Perdemos 3 anos, já era para estar pronto, já era para estar entregando, já era para estar jogando na Arena Nova. Então isso não pode acontecer. Então a gente em janeiro tem que startar esse processo. Ponto. Então, chegar, como eu te disse, já na transição, chegar na W Torre, por que o projeto original não vale mais? Por que mudou? Quem mudou? Porque a informação que a gente tem que não é a W Torre que quis mudar. Tá? Então, ótimo. Então, dá para fazer esse projeto? Dá. Então vamos para as licenças. Já teve alguma coisa pedida lá atrás? Vamos renovar, vamos fazer e vamos começar a trabalhar? Pronto. Não, não dá, não tem jeito. Então a gente tem que mudar de empresa. Porque não falta construtora para fazer isso, desculpa. Tá? Não existe nenhum grande empecilho. O Brasil é o país que mais faz obras no mundo, vamos combinar. O Brasil e a China. Então, assim, a gente sabe que tem quem faça. O próprio pessoal que está no Pacaembu é um grupo que está aberto para esse tipo de conversa. A gente já teve esse tipo de conversa. Tá? Então, é muito fácil. Então, a gente tem que chegar, sentar e resolver. E a partir do primeiro mês, startar o processo. Por isso que eu estou muito convicto que a gente vai jogar muito esses 2, 3 anos, muito em São Paulo, muito no Pacaembu, muito no interior, porque a gente vai trabalhar esse processo desde a transição para resolver, bater o martelo, apresentar para o associado, ó, o projeto é esse, estamos startando, vamos começar a vender isso agora, e acabou. Tá. Aí eu emendo uma outra pergunta. Vamos supor que deu uma paralisada, para tudo, vamos rever, aí o processo para, a Vila Belmiro continua. Aí eu quero saber de você, qual que vai ser o teu planejamento de jogos em São Paulo, com a Vila Belmiro ativa ainda, funcionando normalmente, né? Numa sequência aí, vai, um mês, 8 jogos, né? Digamos, domingo e quarta, domingo, ou sábado e quinta, sei lá. Mas, enfim, de 8 partidas aí que o Santos tenha 5 mandos de campo, por exemplo, quantos jogos você mandaria na Vila Belmiro e quantos em São Paulo? Depende do tamanho do jogo, Vanderlei. Como eu falei, eu acho que jogo grande tem que demanda estádio grande. Você não pode disputar uma semifinal, uma final para 12, 13 mil pessoas. Por isso que a Vila precisa ser refeita. Tá? Ela é um estádio maravilhoso, é o estádio mais histórico do mundo. Eu acho que era ela e o Wembley já foi. Então é o processo, o novo sempre vem. Então o Wembley foi, eu acho que a Vila também vai. Tá? Então ela tem que ir rápido. Tá? Então, se nos primeiros meses tiver um atraso, a gente, jogo grande, tem que jogar em estádio grande. Isso a gente deixa muito claro. Tá? Então, se você vai pegar um Santos e Corinthians, eu acho que assim, você com um bom time, você encara o Corinthians tanto no estádio deles, como no Maracanã, como em Brasília, tanto faz. Se o Santos for jogar com o Flamengo em Brasília, 80% da torcida lá, 85% da torcida do Flamengo, o Santos foi lá e ganhou. Entendeu? Vontade, disposição e técnica. Então não tem muito mistério quanto a isso, não. Tá? O que não pode é combinar de fazer 5 jogos lá, 3 e só fazer um. Isso não pode. Tá? Você frustra as expectativas. Vamos falar de liga de futebol, que tem uma liga aí que o Santos estava, que o Santos até encabeçou essa liga aí, parece que está ruindo. E a outra liga, os caras já estão até vendendo, ganhando dinheiro aí. Como é que é o teu... A verdade, Vanderlei, é que até essas duas ligas, mais um ano ou 2, vai sobrar uma só. Essa é a grande realidade. Quem quiser pensar diferente, pense. Mas vai sobrar uma só. Tá certo?
Então a gente sabe disso. Então não tem como você correr disso. Você não pode se adiantar o processo, o presidente pegar dinheiro adiantado correndo, tá? Para tampar buraco da atualidade e deixar o Santos numa situação vulnerável para o futuro. Não dá para você fazer contratos de 40, 50 anos de duração, é impensável. O business vai mudar muito nos próximos anos. O que está acontecendo hoje no mercado, tá aqui, porque, veja só, o Santos é um time só. Então, ele tem um teto, tá certo? Ele tem um teto para chegar. Ele tem um limite. Agora, quando você tem 10 clubes juntos, quando você tem 15 clubes juntos, ou 20 clubes juntos, o céu é o limite. Porque aí você tem o do Santos, o do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, todo mundo. Então, a partir do momento que você está entrando numa liga, você sabe que o seu teto vai aumentar muito, tá? Porque você está se juntando a outros. Então, você tem que ter maturidade no processo. Você não pode pegar qualquer coisa agora adiantada para tampar o buraco do dente, tá? Então, eu não vejo outra situação que não seja. Nesse primeiro momento, vão negociar a TV. A verdade é essa. E no futuro próximo, vamos ter uma liga só. E aí é o seguinte, quem não teve pressa de negociar, vai ganhar dinheiro. Quem teve pressa, vai ter que buscar os seus direitos. É isso.